Muito boa noite. Boa noite, gente. Amém. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Nada? Bem? Glória a Deus. Muito bom. Que bom a gente poder estar aqui adorando ao Senhor, celebrando a Ele. Como o Vitor mencionou, hoje um momento especial para nós declararmos ali a nossa responsabilidade como cidadãos dessa cidade. E louvado seja Deus, sabemos que no final das contas, o resultado, independente do resultado, eu e você podemos ter a nossa confiança no nosso Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Independente, como nós cantamos aqui, os governos vêm e vão, os reis vêm e vão. A Bíblia diz que é o Senhor que estabelece reinos e é Ele que destrona reis. É o Senhor, amém? Nós confiamos nele, na força do seu poder, amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Que bom que você está aqui nessa noite onde nós vamos participar da Santa Ceia, onde nós vamos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o preço que foi pago para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado, o preço que foi pago para que eu e você, para que nós hoje pudéssemos ter esperança na vida eterna, para que eu e você hoje não estivéssemos aqui temerosos ou tomados de medo por conta da morte. Então, esse preço foi pago na cruz do Calvário, e hoje eu e você vamos celebrar isso ao sentarmos à mesa, ao comermos do pão, bebermos do cálice, trazermos à memória que um justo morreu por pecadores e pagou a nossa dívida. Amém? Então, a Santa Ceia é isso. Só que antes de nós participarmos da Santa Ceia, eu queria compartilhar com vocês algo que, se você não percebeu ainda, toda a ceia nós temos falado um pouco sobre discipulado. E eu fiz questão de fazer uma arte que nos lembre, não é uma ideia nova, discipulado não é uma nova invenção, a gente não está inventando um modelo para crescimento de igreja, a gente não está desenvolvendo uma técnica para que as pessoas agora multipliquem mais, não é nada disso, a gente, muito pelo contrário, a gente está voltando a velhas verdades, verdades basilares, fundamentais, verdades das quais a igreja cristã foi construída, amém? E em algum momento a gente teve uma brilhante ideia de deixar o discipulado de lado, e agora a gente quer voltar a isso, nós temos entendido o chamado do Senhor, a responsabilidade que temos diante dele, de vivermos de fato aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, e não só nos ensina, mas quer que também nós possamos ensinar a outros e compartilhar com outros. Amém? Então, ser e fazer discípulos não é uma ideia nova, não é uma invenção nova, não é uma moda de igreja, não é um programa que nós vamos aplicar na vida da igreja, e eu ouso dizer, e eu vou dizer, não é uma reflexão minha, nem uma afirmação minha, mas tem um autor, Dallas Willard, ele diz que ou você é um discípulo ou você é um impostor. Uau! Diga assim, uau! Ou eu sou um discípulo, pode falar, repita após mim, eu sei que você ama fazer isso, né? É melhor que eu mandar você falar para o seu irmão do lado. Então, repita após mim, ou eu sou um discípulo, ou eu sou um impostor. É fato, gente. Ou a gente é um discípulo de Jesus, e um discípulo genuíno de Jesus, ele faz discípulos de Jesus, ou a gente é um discípulo, ou a gente é um impostor. O que é um impostor? O impostor é aquele negócio que parece ser alguma coisa, mas não é. Que tem jeito de ser alguma coisa, mas não é. As pessoas até se confundem, elas se enganam, mas na hora não é. Então, às vezes, se a gente de fato não é um discípulo de Jesus, a gente pode até parecer muito crente, ter uma fala mansa, andar com a Bíblia debaixo do braço,
dá a paz do Senhor, né? Quando alguém dizer, ora por mim, pode deixar que eu oro, não é assim? Aí a gente tem todo aquele trejeito de crente, a gente dá a nossa esmola, né? A gente dá ali no trânsito, dá a nossa esmola, a gente dá a nossa oferta no final do mês, mas se de fato nós não entendermos e não entendemos que somos discípulos de Jesus, para fazer discípulos de Jesus, a gente está, às vezes, se equivocando, ou na maior parte delas, se equivocando, e a gente está vivendo uma vida subaproveitada. Então eu quero voltar com você, a gente já leu esse texto algumas vezes, e se você puder me acompanhar, está lá em Mateus, capítulo 28, a grande comissão, conhecida como a grande comissão, Mateus, capítulo 28. Nós vamos ver a partir do verso 16. Mateus 28, verso 16. Uau, está aqui projetado. Eu vou ler na versão NVI, se você está com outra versão, de repente você me acompanha. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18, diz assim, e então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, é a tua palavra, ela de fato não precisa, Senhor, de acréscimos, ela não precisa, Senhor, de ser exaltada, porque em si ela já é viva, ela é poderosa, e sabemos que nessa noite a tua palavra vai trazer cura, vai alimentar nossa alma, a tua palavra vai trazer direção. Senhor, se houver alguém aqui, Senhor, ferido, se houver alguém aqui, Senhor, com as suas emoções feridas, a tua palavra é poderosa, por meio do teu Santo Espírito, para trazer cura, para trazer, Senhor, crescimento. Se houver alguém aqui, Senhor, cativo e escravo, Senhor, de pecados, a tua palavra, a palavra do Evangelho, é poderosa para trazer libertação e salvação ao perdido. Nós cremos na tua palavra, Senhor, por isso estamos aqui, porque a tua palavra diz que quando nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente, Deus, e o Senhor está aqui, a tua presença é real, nós desfrutamos dela em meio aos louvores, nós desfrutamos dela na comunhão, nós desfrutaremos dela em meio à exposição da tua palavra, bem como desfrutaremos da tua presença em todo o tempo neste ambiente e ao sairmos daqui. Assim cremos e assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, veja bem, no final do ministério terreno de Jesus, as palavras que Jesus lança aos seus discípulos é essa. Mas aqui eu queria só abrir um parênteses, porque quando a gente fala de discípulos ou de discipulado, para nós isso representa duas ações. A primeira, e a gente vai encontrar isso muito, desse texto para trás. Se você só pegar Mateus e olhar desse texto que nós lemos para trás, você vai ver Jesus em todo o tempo chamando homens e mulheres para se tornarem discípulos dele. Homens e mulheres que estavam sendo ensinados, corrigidos, confrontados, experimentados, eles eram postos à prova, eram levados ao seu limite, homens e mulheres que em todo o tempo estavam ali sendo sondados no seu coração, nas suas emoções. A gente vê isso na vida de toda aquela gente que andou com Jesus, e a gente sabe que tiveram 12 que andaram mais próximos de Jesus, mas havia uma multidão de discípulos. A gente vai perceber isso depois, né? Quando, por exemplo, quando a gente vai ver no Pentecoste, só reunido numa sala tinha 120 pessoas. Jesus, após a sua ressurreição, ele se apresentou a em torno de 500 pessoas. Então, assim, muita gente era discípulo de Jesus. Não só os 12 foram aqueles que andaram mais perto, que receberam o ensino e uma missão de multiplicação. Mas a grande questão é
que esse processo do texto que nós lemos para trás, ele é um processo que está muito voltado para ser discípulo. Então, a língua portuguesa, ela tem disso, né? Às vezes uma palavra, ela carrega mais de um significado. E eu ouvi algumas pessoas falando, por exemplo, para falar disso, falar que discipulado, às vezes a gente confunde o que é discipulado, o que é ser discípulo, o que é fazer discípulo, porque para nós, às vezes, isso é tudo uma coisa só. Discipulado é uma coisa só, mas existe uma faceta do discipulado que é sermos discípulos de Jesus, e em sendo discípulo de Jesus, a gente então faz discípulos de Jesus. E como é que isso se dá? O que é fazer discípulo de Jesus e por quê? De repente você está chegando hoje aqui, alguém te convidou aleatoriamente para você ir numa igreja e você talvez não tenha uma caminhada de fé, não entende muito esse vocabulário nosso, crentez, e a palavra discípulo, discipulado, fazer discípulos é muito outro para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina você comprar, isso não acontece aqui no Brasil, mas poderia acontecer, você comprar um eletrodoméstico, última geração, muito tecnológico, chegar em casa, espetar ele na tomada e sair usando. Não acontece no Brasil, né? Porque aqui geralmente a gente lê manual, a gente estuda, aprende tudo que aquele eletrodoméstico, aquele eletrônico pode nos entregar. Não é assim que funciona aqui? Sim ou não, gente? Não, né? A gente espeta na tomada e vai ali, tentativa e erro, vamos vendo o que vai dar. E às vezes a gente tem um equipamento, seja ele qual for, subaproveitado, né? Está lá, aquele negócio. Aí alguém que é mais, talvez, comprometido que a gente com leitura, chega e diz, você já usou aquela função desse equipamento? Não, eu nem sabia que tinha. Não, tem, está aqui, ó. Aí aquilo resolve a tua vida, né? Que nem eu lá em casa, eu ganhei da minha sogra meu filho ganhou uma Alexia, né? Aí eu fico vendo o pessoal falando, não, liga luz, desliga a TV, a minha Alexia só toca louvor. Ela só toca louvor e diz a hora que a gente tem que dormir, né, amor? Ela chega às 10h30, ela diz, hora de dormir. É o que faz a minha Alexia, porque eu não me dediquei ali a ler, aprender os detalhes, mas eu sei que tem irmãos aí que chegam em casa, já liga a luz, liga a TV, é cheio de onda. Por quê? E aí eu tenho um equipamento lá, subaproveitado, e talvez, se alguém perguntar, o que é Alexia para ti? É um rádio melhorado. É um rádio on demand, é um rádio que eu escolho o que eu quero ouvir. Essa é a diferença. E às vezes a gente está fazendo isso com a vida cristã. Uma vida cristã sem ser e fazer discípulo é uma vida cristã subaproveitada. É uma vida cristã pela metade, e talvez não seja nem pela metade, irmãos. Talvez é 10% do que é a vida verdadeira com Jesus. É por isso que de repente você que está chegando aqui, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que é fundamental, você que está começando na caminhada cristã, você entender o que é discipulado. Porque antes de você fazer parte de uma igreja, antes de você ter um certificado bonitinho desse aqui, porque você batizou, legal, o pessoal que batizou vai ganhar um certificado, muito jóia, depois a gente vai vir aqui na frente, vai orar com eles. Antes de ter todas essas coisas, Jesus nos chama para sermos discípulos. E ao discípulo, Jesus nos entrega tantas maravilhas e tantas bênçãos, e às vezes a gente está deixando isso de lado. Às vezes, muitas bênçãos e muitos milagres que nós podemos viver, eles estão ligados a você fazer outros discípulos, a você caminhar em direção de pessoas. Às vezes a tua cura, tem gente que está há anos na caminhada de fé, buscando respostas para algumas coisas, e está lá, e é aquela vida morna, sem graça, só de vir na igreja, encontra com os irmãos, fala umas bobagens, vai embora para casa, passa a semana, aí volta para a igreja, encontra com os irmãos, fala umas bobagens, e aí vira essa vida monótona, sem graça. Essa é a vida de quem não está com os olhos fixos na missão de fazer discípulos de Jesus. O que é fazer discípulo de Jesus? É gerar, é fazer com que Jesus cresça na vida de outras pessoas. Às vezes a gente está por aqui com os nossos problemas, porque os nossos problemas são os únicos problemas que estão na nossa vida.
Ninguém disse amém, né? Porque a grande questão, Jesus nos ensina a nos ocuparmos não com os nossos problemas. É por isso que ele diz para a gente buscar o reino em primeiro lugar. É quando a gente busca o reino, quando a gente busca a resolução dos problemas dos outros, o Senhor mexe com os nossos problemas. Tem gente que está desesperado com a vida, porque tudo que ela vê são os problemas dela. De repente você precisa sentar com alguém, com um diagnóstico de câncer. De repente você precisa sentar com alguém, que o marido foi embora de casa, que os filhos estão enfermos, que de repente não está tendo o sustento necessário para o seu mês. Porque senão o nosso problema vai se tornando assim, os alvos que eu não atingi, não consegui chegar lá. E aí esse é o meu problema. É por isso que Jesus fala tanto sobre discipulado, sobre ser discípulo, sobre fazer discípulo. É por isso que às vezes a gente está vivendo uma vida cristã sem graça. Porque, de novo, os problemas que temos são os nossos, e é com eles que a gente acorda e deita e caminha e vai. E Jesus tem nos chamado para nos ocuparmos em gerar Ele em outras pessoas. Gente, nesse último ano, em quem você gerou Jesus? Amém, né, Pedrinho? Em quem você gerou Jesus? Quem foi o teu alvo de oração e de comprometimento que você vai pregar e ensinar? De novo, de repente você não está entendendo muito porque está chegando agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa a ocupar o seu coração em ser discípulo, você vai começar a viver coisas extraordinárias e maravilhosas. Porque a maior quantidade dos milagres de Jesus se deram formando discípulos. Quando Jesus começou a treinar aqueles homens, naquele momento que Jesus estava treinando os seus discípulos, eles começaram a viver e participar de milagres lá, a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês lembram? Jesus orou, abençoou 5 pães, 2 peixes, e aí o que Jesus faz? Não, vamos trabalhar um pouco, vamos ajudar as pessoas. Entregou o cesto nas mãos dos discípulos. Enquanto os discípulos estavam sendo discípulos, aqueles pães e peixes se multiplicaram nas suas mãos. E os milagres de Jesus, muitos deles foram assim. Enquanto você cuida de alguém, respostas que você precisa, você vai receber. Amém? Enquanto você se ocupa de servir alguém, milagres vão começar a acontecer. Deixa eu dar uma dica para você. Fuja de pessoas que não servem ninguém. Fuja de líderes que não servem ninguém, que não podem ouvir ninguém, que perto para chegar neles tem uma aura assim, você precisa, o cara tem 50 títulos. Fuja de pessoas assim, porque não é para isso que o Evangelho nos chamou. Amém? E eu não estou criando animosidade aqui com ninguém, só estou querendo dizer que às vezes a gente admira coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Amém? Quando Jesus chama os seus discípulos, e ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está dizendo, não sobrou poder para mais ninguém, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí o que é maravilhoso desse texto, a gente finge que não vê, mas esse texto diz assim, então Jesus aproximou-se e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus está dizendo, eu mando em qualquer lugar, gente. Eu mando em qualquer lugar. E o texto segue dizendo, portanto, então, eu mando em qualquer lugar, e portanto, vão e façam discípulos. Eu mando em qualquer lugar, inclusive em vocês, então vão e façam discípulos. Essa é a vida cristã. Agora, quando você começa a voltar de Mateus 28 para trás, você vai perceber que Jesus, em toda a sua caminhada, começou a ensinar os seus discípulos, primeiramente como serem discípulos, e aí é por isso que você vai encontrar textos do tipo, o que diz lá em João 8,31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
E assim a gente começa a ver, por exemplo, como diz aqui em Mateus 5, 14 e 15, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Jesus começa a ensinar para os seus discípulos que haverá um momento aonde eles não vão ser mais só treinados, aonde eles vão começar a ser expostos. E aí por isso que você vai ver, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E qual é o propósito disso? O propósito é que eu e você, assim como os discípulos de Jesus, nós somos treinados por um tempo em sermos discípulos, em aprendermos dele, em amarmos ele, em termos Jesus sendo gerado na gente, e à medida que Jesus é gerado na gente, a nossa velha natureza vai morrendo e vai surgindo uma nova natureza. Então, foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus começou a pregar para eles, ensinar eles sobre o preço de ser um discípulo, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não vir após mim. E Jesus começou a ensinar para aqueles homens, olha, precisa entregar, precisa aprender. Jesus começou a ensinar e dizer, olha, existe um bom lugar, um lugar é perto de mim, aprendendo de mim. Por que Jesus vai construindo tudo isso neles? Para que em algum momento, e é o que acontece aqui em Mateus 28, ele possa dizer, beleza, agora vocês ouviram e aprenderam sobre o que é ser discípulo, vocês foram treinados sobre o que é ser discípulo, vocês aprenderam do alto como ser um discípulo, agora vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Provavelmente você já deve ter lido Gênesis algumas vezes, ou pelo menos uma vez. Gênesis, capítulo 1, fala da criação de todas as coisas. Sim ou não? E o que é interessante, as primeiras palavras de Gênesis é Bereshit bara. Significa, e no princípio, Deus fez. Bará, a palavra bará significa não só Deus criou, mas Deus criou do nada. A palavra bará vai dizer isso. Quando diz Bereshit, no princípio, em hebraico, bará, Deus no princípio criou do nada. Deus não ficou tomando ideia de ninguém. Deus não ficou pegando nada emprestado de ninguém. Do nada Deus criou os céus e criou a terra. Aí sabe o que acontece muito interessante? Você já percebeu que Deus foi criando, e quando é que ele cria o homem e a mulher? Quem lembra? Quando cria? Que dia Deus cria? No sexto. No sexto dia Deus cria o homem e a mulher. Você já parou para se perguntar por que Deus criou o homem e a mulher no sexto dia? Você já parou para pensar que se de repente Deus tivesse criado a gente no primeiro dia, a gente ia passar os outros 5 dias dando ideia para Deus, dizendo, Deus, eu acho que o Senhor deve fazer assim. Eu acho que o Senhor deve fazer dessa forma. Eu acho que isso não está muito legal. A gente ri, irmãos, mas tem uma verdade aqui. E Deus cria a gente no sexto dia por 2 motivos, eu creio, tá? Porque o sétimo dia, no próximo dia, Deus faz o quê? Quem lembra? Deus descansa. Deus está nos dando uma mensagem de que o nosso trabalho não é reinventar a roda, é descansar nele. O nosso trabalho é desfrutar dele. O nosso trabalho é nos deleitarmos no trabalho de Deus. No sétimo dia, o Senhor descansa. Ele não descansa porque está cansado. A gente descansa porque está cansado, porque a gente entende errado trabalho. Agora, Deus descansa por quê? Porque Ele concluiu a sua obra. Maravilha é a gente poder descansar, porque tudo que a gente tinha para fazer, a gente fez. É o que aconteceu com Deus. No sétimo dia, Deus descansa. Deus não estava assim, preciso parar. Não. Concluiu a obra, Ele concluiu, olhou para o homem, para a mulher e disse, é muito bom o que eu fiz.
E aí no 7º dia Deus está descansando, e o convite para mim e para você é que nós nos deleitemos nele. E talvez a outra verdade que está nesse texto é que se de fato Deus tivesse nos criado lá no começo, a gente teria ficado palpitando e perguntando, mas e por que isso? E por que aquilo outro? E você vai encontrar inúmeras vezes nas Sagradas Escrituras Deus dizendo que não tomou conselho de ninguém. Aí, por que eu estou falando isso de Gênesis capítulo 1? É porque aí a gente olha para o discipulado e a gente pensa que dá para ser cristão de outro jeito. Deus que nos criou já no momento do deleite, do descanso, Ele fez isso de propósito. O Deus que começa enviando os seus discípulos ao discipulado dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra, ou seja, eu mando em tudo que é lugar, então vão e façam discípulos. Aí a gente aqui, geração pós-moderna, quer inventar uma nova regra. Não dá para ser cristão sem ser discípulo. Dá para ser, eu vou fazer, eu consigo, vocês querem ver? Dá para ser cristão sem fazer discípulo nenhum. Dá para ser cristão assim, cristão ilha. Eu faço só a minha parte aqui, eu e Deus, ninguém tem nada que saber. Dá para ser. Por que que dá? Dá porque eu acho que dá. Dá para ser cristão sem abrir o coração para ninguém. Por que eu não gosto de abrir o coração para ninguém? Porque eu não gosto de falar da minha vida para ninguém. Eu estou sendo irônico, e vocês perdoem a minha ironia, mas é justamente para confrontar os nossos pecados. E quanto mais você sofre com esse pecado, mais irritado você está comigo. Porque a gente começa a achar que o que Deus fez não é muito bom. Então eu não preciso ser discípulo. Eu não preciso ter Jesus sendo gerado em mim. É estranho porque, olha, Jesus construiu no coração daqueles homens e mulheres que seguiam Ele, construiu um entendimento de que eles precisavam aprender sobre quem era Jesus, se alimentar dele, se encher dele. Aí Jesus gasta um monte de tempo, 3 anos com esses caras dizendo: não, vocês precisam estar cheios de mim, cheios da palavra do meu Pai, porque quem me vê, vê o Pai. Aí Jesus está lá, produzindo isso neles. Aí chega um momento: beleza, agora vocês já estão cheios, vocês vão, compartilhem isso com outras pessoas. Dali por diante, de Mateus 28 para diante, você vai ver sempre o caminho nesse sentido. Aí você vai encontrar, por exemplo, olha o que Paulo, quando está escrevendo para o jovem Timóteo. Timóteo é um pastorzinho, no sentido pastorzinho de começo de vida, não por ser pequeno, mas de começo de ministério, comparado a Paulo. Aí olha o que Paulo diz para Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. A palavra homens aqui não é gênero, é pessoas. Então, o que Paulo está dizendo: e as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a outras pessoas fiéis, que sejam também capazes de levar a outras pessoas. De que Paulo está falando? Das verdades do Evangelho. Mais adiante Paulo vai dizer: olha, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olha, é necessário multiplicar essa vida. Quem ama ser cuidado aí? Seja honesto, assim, não, eu amo ser cuidado, eu amo que as pessoas perguntem como eu estou. Ninguém? Melhor para mim, irmãos, estou de boa na lagoa. Se a gente ama ser cuidado, irmãos, a gente tem que amar cuidar. Se a gente ama receber visita, a gente tem que amar visitar. Se a gente ama ser ouvido, a gente precisa ouvir pessoas. Você quer ser abençoado? Você quer receber uma palavra de fé e de esperança na sua vida? Semeie isso. Semeie isso. Você quer ser próspero? Nada errado em ser próspero. Errado é você consumir a sua fé para ser próspero. Mas se você quer ser próspero, seja humilde, seja generoso.
É o princípio. O princípio é ir. Ou melhor dizendo, como o texto da grande comissão melhor define, é indo, vivendo, faça discípulos. Você está entendendo o que a gente está falando aqui nessa noite? Para que você não tenha a sensação de que a gente está falando a mesma coisa muitas vezes. É fundamental, irmãos. A minha oração antes de vir para cá foi: Senhor, permita que as pessoas saiam inquietas da igreja, incomodadas da igreja. Não deixa que a segunda-feira nos devore, a nossa agenda nos devore, mas nos faz olhar para o outro. E não é olhar para o outro com aquele senso humanitário, porque às vezes também a gente faz isso, a gente se torna muito piedoso. E eu fiz piedoso entre aspas, porque às vezes a gente cria essa cultura de que dó, né? A pessoa vem te falar um problema, aí você diz: que dó, puxa, vou chorar contigo, que a Bíblia manda a gente chorar com os que choram. Mas o imperativo, a minha primeira missão, minha primeira ação precisa ser gerar Jesus na vida das pessoas. Às vezes tem pessoas que estão procurando você para chorar, e se você não disser para elas: Jesus tem um caminho novo para você, elas vão continuar chorando e procurando você, e chorando, e chorando, e chorando, e nada vai mudar. Amém? É da gente que o texto está falando. Pastor, mas eu não conheço muito ainda, preciso aprender mais. Então, o que você está esperando? Mas eu não tenho tempo. O que você faz da meia-noite às 6? Como os irmãos dizem. É verdade, porque o que é importante para a gente? O que é importante? Importante para a gente é eu ter e alcançar os meus objetivos pessoais, objetivos esses que são fugazes, que à medida que você chega neles, eles já se dissiparam e você já começa a planejar outros. Esse é o importante para a gente? Ou o importante é a gente confiar e caminhar no chamado e na orientação de um Deus que nos conhece, de um Deus que criou todas as coisas, do nada Ele te criou, do nada Ele me criou. Amém? O convite para mim e para você nessa noite é entendermos que discipulado não é opcional, não é uma opção você ser um discípulo de Jesus, não é uma opção você fazer um discípulo de Jesus. Se a tua vida ela está ocupada com um monte de coisa e não existe nenhum pedaço dela destinado a se tornar um discípulo e fazer um discípulo, deixa eu dizer uma coisa para você: você está queimando energia errado. Você está gastando tempo, esforço, energia, fé em coisas que não vão garantir para você o que você tanto busca, que é paz. Todo mundo busca paz, mas igual ou mais do que paz, a gente está buscando um senso de que está valendo a pena, não é verdade? Todos nós, a gente está buscando aquela sensação de que, poxa, eu tô atingindo algo. Eu não estou aqui só vivendo assim, um dia depois do outro, não. Eu estou fazendo alguma coisa relevante. E só pelo meio do discipulado, irmãos, a gente vai ter essa sensação. Porque não existe nada mais especial na vida de alguém. É quando você está andando com pessoas e você começa a ver Jesus sendo gerado naqueles corações. E Jesus ser gerado na vida de alguém é maravilhoso, porque não é algo externo. Não é algo que você começa, é algo que começa de dentro para fora. E você começa a ver a pessoa mudar. Você começa a ver a pessoa, sabe, cada vez mais sensível. Você começa a ver a pessoa desfrutar de uma alegria que não está ligada às circunstâncias, à ausência de problemas. Você começa a ver a pessoa crescendo em fé,
Aí está lá o problemão, mas aí você está lá trabalhando, gerando Jesus na vida da pessoa. Aí quando você está achando que aquela pessoa vai jogar a toalha, ela no meio daquele turbilhão e temporal, ela diz, não, mas eu sei, eu creio no meu coração que o socorro de Deus vai vir. Aí você que está ali, você olha para aquilo, você diz, oh Senhor, nada paga isso. É por isso que eu e você somos chamados a sermos e fazermos discípulos. É por isso que não existe a possibilidade de uma vida cristã genuína. Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. É a palavra de Deus que nos garante isso. Não existe a possibilidade de uma vida cristã genuína se eu e você não formos e fizermos discípulos. Claro que essas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Alguns de nós estão aqui no momento onde estão sendo gerados ainda, aonde Jesus está sendo gerado no seu coração. Você ainda tem altas crises de fé, você tem ainda uma série de questionamentos e tudo certo com isso. Deus já está trabalhando, amém? Mas tem muita gente aqui que já estava no tempo de estar gerando Jesus em outros, mas estão lá, ai, céus, a vida, a minha dor, a minha luta, a minha dificuldade, eu não sei o que faço, Senhor. Gente, deixa eu abrir meu coração para vocês, e eu não quero, abrindo meu coração, fechar uma porta. Mas se você não estiver disposto a trabalhar, não me procure para dizer, pastor, eu não sei o que eu faço. Não sei o que Deus me chamou para fazer. Deus te chamou para fazer discípulo, meu querido, minha querida. Você já tem uma missão. O resto coopera com a missão de fazer discípulo. A galera tocar, eu pregar, os irmãos acolherem aqui, receberem vocês, o diaconato, tudo isso está cooperando com a missão principal de Jesus. Jesus não começa aqui dizendo, olha, portanto vão, plantem igrejas, essas igrejas sejam na dimensão de tal e tal lugar, com tantas pessoas, com diaconato, nada disso, isso foi surgindo depois. A missão principal da igreja é ser e fazer discípulos. E não é da nossa igreja. É a missão principal da igreja de Jesus. Amém? Então você quer viver algo extraordinário na sua vida, marcado por fé, marcado por sobrenatural, marcado por milagres. É uma das coisas que a gente toda hora está desejando, né? Ô Senhor, como eu queria ver aquelas coisas maravilhosas, de milagre, ver gente sendo liberta, ver gente sendo curada. Pois bem, decida no seu coração hoje fazer discípulos. Decida no seu coração hoje gerar Jesus na vida das pessoas. Às vezes isso vai começar com simplicidade, irmão. Às vezes você vai chamar alguém para comer na sua casa. Se não dá de ir lá em casa, você vai chamar alguém para tomar um café com você. E você vai começar fazendo perguntas, como é que você está? Você já leu a Bíblia? Você está conseguindo ler a Bíblia? Você sabe do que se trata? Qual a tua luta? Qual a tua dificuldade? É simples. A gente sempre prefere o mais difícil. Os eventos, fazer as coisas mirabolantes, e tudo isso faz parte da vida da igreja. Mas principal é ser e fazer discípulo. Você tem sido um discípulo de Jesus? Sim ou não? Tem um autor famoso, Francis Chan, ele diz o seguinte, que fazer discípulos é multiplicar você. É o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, se você não é um discípulo, tudo que a gente não quer é que você se multiplique. Porque você imagina um avarento vezes 2. Imagina uma pessoa que não perdoa vezes 2. Imagina, isso multiplicando. E aí Francis Chan diz isso, ó, se você não é um verdadeiro discípulo de Jesus, tudo que nós não queremos é 2 de você.
Mas se você é um discípulo de Jesus, se você ama Jesus, deseja aprender mais sobre Jesus, se você deseja que a sua vida esteja nas mãos dEle, que Ele controle os seus dias, é você que nós queremos que se multiplique sobre essa terra, é essa espécie, e é isso que está lá em Gênesis, que cada um dê fruto e multiplique conforme a sua espécie. Que espécie é você? Que espécie é você? Você é a espécie crente, ou você é a espécie discípulo? Que tudo que a gente não precisa, eu já falei isso aqui para vocês, dentro de poucos anos, isso é uma estatística, não saiu da minha cabeça, dentro de alguns anos, se não me falha a memória, até em 2028, o Brasil já vai ser mais evangélico do que católico. E eu não sei até onde isso é bom, gente, porque até aqui tem sido dramático. Até aqui tem sido dramático. A gente precisa multiplicar Jesus. A gente tem a tendência a multiplicar as nossas dores, né? Tá ruim. Aí você reúne uma turma para dizer que tá ruim, tá ruim. Quando tiver pior, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquele seu momento mais dramático? Reúna pessoas para você declarar como você ainda não perdeu a sua fé em Jesus. E aí você vai começar a ver um milagre acontecendo. Porque à medida que você cumpre a missão dele, porque olha o que diz no final do texto que nós lemos. Ele vai dizendo, olha, toda autoridade é minha no céu e na terra, eu tenho toda autoridade, eu mando em tudo que é lugar. E aí então vocês vão e façam discípulos, ensinando eles a obedecer tudo que eu ensinei para vocês. Vocês ensinam eles a obedecer. Então essa é a missão do discípulo. Qual é a missão do discípulo? Ensinar a obedecer tudo que Jesus tem nos ensinado, tem produzido em nós. Amém? E ele diz, olha como termina o texto dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, se você quer viver a presença de Jesus cercando você, faça discípulos. As pessoas que muitas vezes procuram dizendo, pastor, estou me sentindo só, estou mal, muito provavelmente quando você vai fazer ali uma análise, você vai perceber que aquela pessoa ela não está produzindo Jesus em ninguém. Aí ela vai se sentindo só, e aí a igreja já não basta, e aí começa a criar aquelas coisas, não, então eu acho que eu preciso de uma igreja diferente, aí procura, aí vê que igreja diferente também não resolve, até chegar o momento que ela vai chegar à conclusão, não, eu acho que eu preciso de uma fé diferente, aí vai para uma fé diferente, fé diferente também não resolve, porque é a essência, irmãos. Quando você faz discípulo, obedece Jesus, há uma promessa se cumprindo, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, eu estarei sempre com vocês. Olha o que diz o texto, e eu estarei sempre, sempre é sempre, sempre com vocês até o fim dos tempos. Se o teu coração tem sido assaltado por solidão, faça discípulos. Faça discípulos. Se tem te faltado alegria, gere Jesus em outras pessoas. Se comprometa em gerar Jesus em outras pessoas. Pastor, mas eu sou tímido. Eis aí o motivo da sua oração. Ore para Deus mudar isso em você. Dê passos, dê pequenos passos. Convide alguém para conversar com você. É isso, irmãos. Eu sei que você já ouviu eu falar isso centenas de vezes. Eu queria te dar uma oportunidade nessa noite de mudança. Eu sei que tem um monte de gente aqui ferida porque tentou discipular alguém, a pessoa fechou o coração, não gosta desse negócio. Ou tentou ser discípulo, abriu o coração, pessoas não souberam lidar com o que você disse, com as coisas que você confidenciou. Deixa eu te dizer uma coisa. A despeito de todos os erros e desacertos que você de repente viveu com o discipulado, não é isso que Jesus tem para nós. Se você tem caminhado até aqui, a caminhada cristã, e ela tem sido uma caminhada solitária,
E aí você olha para a igreja e diz, mas não é essa, é propaganda enganosa. Porque me disseram, quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu faria parte de uma grande família, e uma família muito alegre. Cadê essa promessa? Eu não estou vendo. Se você chegou aqui com esse coração, carregando essas dores, o Senhor te trouxe aqui propositalmente para curar o teu coração nessa noite. E a tua cura talvez esteja em você caminhar em direção para alguém e gerar Jesus nessa pessoa. Não tem como, não tem outro jeito, irmãos. A gente é chamado para amar Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. É a cruz. Eu amo a Deus, eu amo meu próximo. Não tem outro jeito de viver a vida cristã. E o que é interessante, você pode até se amar muito, desde que você ame os outros muito como você se ama. O que acontece com a igreja dos nossos tempos é que nós nos amamos muito e geralmente amamos os outros menos que a gente nos ama. Não é o que Jesus fez. Jesus amou como se amou. E se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus amou mais, porque Ele se entregou por nós. E a Bíblia fala que talvez há alguém que se entregue por alguém justo. Talvez nós nos entregaríamos, se eu tivesse que me sacrificar pelo meu filho, sem sombra de dúvidas, eu não pensaria duas vezes. Mas talvez eu não me sacrificaria por um bandido. Não me sacrificaria por alguém que não cai no meu crivo de boa pessoa. Pois é, Jesus se entregou por mim, por você, nos resgatou, e Ele nos deu uma ordem: sejam discípulos e façam discípulos. O que você está fazendo da sua vida cristã? O que nós estamos fazendo na nossa caminhada cristã, irmãos? Estamos transformando a nossa caminhada cristã no Netflix da fé, onde eu escolho o que eu quero ver, assistir e degustar. Nós somos chamados a fazer e ser discípulos. Você é chamado para gerar Jesus nas pessoas e ter Jesus gerado em você. Agora, se você é bom de leitura, você vai voltar ali em Mateus, você vai perceber o quanto Jesus precisou apertar aqueles homens para que ele tivesse sendo gerado no coração deles. A gente quer caminhar com Jesus, mas não quer ser confrontado em nada. A gente teve uma reunião aí de homens. Benção, homens. Quem teve aqui quinta? Não, um pouco mais de ânimo, homens. A ideia é a gente fazer propaganda para outros virem. Teve reunião quinta, como é que foi, homens? Pô, top. Aí melhorou assim, 10%. Não tem jeito, né? A gente é ruim de propaganda. Mas na reunião aqui a gente comentou que às vezes a gente cria uma ideia de uma caminhada cristã, de flores, assim, mas Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí a gente tem coração romântico, né? Não, e eu já preguei sobre isso algumas vezes, equivocadamente. Não, tomar a cruz é o emblema do sacrifício de Jesus. Jesus tá, aí eu filosofo assim, né? Não, Jesus está querendo dizer que tomar a cruz é eu mostrar para todo mundo que fui salvo por Ele, e de fato fui salvo por Ele. Mas quando Jesus está dizendo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está sendo muito pragmático, muito objetivo. Carregar uma cruz gera desconforto. Seguir Jesus vai gerar desconforto em você. Não tem outro jeito de ser cristão. Se você chegou aqui com a falsa propaganda de que ser cristão não vai ter desconforto na sua vida, meu querido, minha querida, você perdeu o seu tempo nessa noite. Não é essa a verdade do Evangelho. Haverá desconforto, haverá sacrifício, haverá entrega. Mas Jesus já fez. Pois bem, mas Ele também disse: quer vir após mim, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha.
desconforto, há sacrifício, há entrega. Pastor, mas e aí? Depois do sacrifício da entrega, há uma promessa. Há uma promessa de que, ainda que os teus olhos se fechem, você vive a eternidade. Há uma promessa de que o mundo está ruindo, mas você vai ter a convicção de que todos os dias o Salvador está com você. Se você chegou aqui nessa noite, eu queria te convidar a você se colocar de pé. Se você chegou aqui nessa noite, talvez marcado, ferido, magoado por um pseudo-discipulado, talvez você está magoado porque alguma vez você abriu o coração para alguém e alguém não soube lidar com o seu problema, com o seu pecado. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de você encontrar cura. Talvez você viveu o discipulado como um sistema, um programinha, onde você começa a caminhar com a pessoa, aí quando você acabou de ler lá um livrinho, cada um vai para um lado e vida que segue. Eu quero te dar a oportunidade de você viver algo novo da parte de Deus. E não novo porque é novo porque nós estamos vivendo agora. A canção vai acontecer. E se a tua caminhada cristã tem sido uma caminhada com a sensação de solidão, eu quero orar contigo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar corajosamente. Eu sei que você é um homem, uma mulher corajosa. E Deus te trouxe até aqui, e a Bíblia diz que Ele vai concluir a obra que Ele começa na gente. Sei lá pelo que você foi ferido ou marcado nessa caminhada cristã, mas eu quero te dar a oportunidade de restauração. Sabe quando você está sentindo uma dorzinha, algo que está te incomodando, aí você tem a opção de ir para o Google, ou fingir que não está vendo nada, ou você marca uma consulta e vai no médico. Aí você toma coragem, vai lá no médico, estou sentindo aquela dor. Às vezes a gente precisa fazer isso, irmãos. Às vezes a gente está caminhando a caminhada cristã com algumas coisas funcionando errado. Aí a gente fica fazendo um paliativo ali, sabe? A gente faz essa feição, vai no Google. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ter um encontro, parafraseando, com o médico dos médicos. O Senhor que vai curar a tua alma. O Senhor vai começar a dar sentido na tua vida cristã. Não fuja do chamado do Senhor. Não resista ao chamado do Senhor. Todo o resto é periférico. Você é chamado para ser e fazer discípulos. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser curado, para você ser curada. E quando a canção acontece, eu quero desafiar você que reconhece que tem algo que está machucando você na caminhada. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, não se importando com o que os outros vão pensar. Não há ninguém aqui que tenha morrido por você. Não há ninguém aqui nesse lugar que entregou a vida por você. Somente Jesus. E é Ele que te chama. É Ele que te chama.